Olá pessoal, hoje vamos falar de um tema muito atual, muito relevante, que é a questão do precedente, o efeito normativo do precedente. É isso que nós vamos conversar, o novo Código de Processo Civil e o efeito normativo do precedente. Antes de começarmos a exibição dos slides, eu gostaria de fazer aqui uma digressão. Sabemos, todos nós, e você obviamente, que nós adotamos o chamado sistema da Civil Law, ou sistema romano-germânico. É um sistema jurídico dos mais importantes do mundo, até em razão da sua tradição romana, e principalmente para esses países de cultura latina, esse é o sistema vigente, é o sistema adotado. E nesse sistema romano-germânico, eu prefiro assim do que ficar falando umas palavrinhas em inglês, usa-se também a expressão civil law, lei civil, mais ou menos assim. Nesse sistema jurídico, o direito é escrito e positivado. E ele é positivado, é posto, é escrito em leis, em códigos, por um poder instituído para tal fim, que é o poder legislativo. E isso guarda uma relação com o liberal individualismo, com a Revolução Francesa, com as ideias do iluminismo, enfim, com todo esse arcabouço histórico, filosófico que levou à Revolução Francesa e, consequentemente, ao chamado liberal individualismo. É de Montesquieu a chamada separação dos poderes. É indispensável separar, segundo Montesquieu, a função jurisdicional da função legislativa e executiva. O executivo não pode legislar, o legislativo e o executivo não podem exercer a função jurisdicional, essa função de compor litígio, de realizar direito. Surge então essa separação. Se não dos poderes, porque originariamente o poder judiciário não era um poder em si, sobretudo no sistema francês, é digamos assim, um apêndice do poder executivo, mas a função é distinta. Uma coisa é a função executiva, outra coisa é a função jurisdicional. Na verdade, essa história de ser ou não ser poder, isso não tem lá muita relevância. O que importa é a função. A autoridade ser distinta. Quem julga é uma, quem exerce a função executiva e a legislativa é outra. Bem, isso foi completamente separado. Então criou-se o parlamento com a função precípua de legislar, de estabelecer as leis, e o poder judiciário com a função de cumprir, de dar cumprimento a essas leis. Então, quando surge um conflito nesse sistema romano-germânico, ele é dirimido pelo Poder Judiciário, mas levando em conta o parâmetro, essa lei editada, essa lei de caráter geral, que aplica a todos e que aplica-se a casos abstratos, mas no momento da aplicação faz-se a subsunção dos fatos a essa lei, a essa norma. Bem, e no positivismo jurídico, o positivismo kelseniano, essa norma, ou estritamente essa lei assim escrita, passou a ser, e é, sobretudo para o positivismo jurídico, a fonte quase que exclusiva do direito. Há, é verdade, fontes subsidiárias, como, por exemplo, os costumes e os princípios gerais do direito. Isso consta do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB. No artigo 4º consta que o juiz não pode se eximir de dirimir o litígio. E se a lei, em outras palavras, é assim, se a lei não for suficiente, então que se aplique a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito.
Bem, e aí os autores apontam como fonte imediata, como fonte criadora do direito nesse sistema jurídico positivado, nesse sistema da civil law, ou sistema romano-germânico, aponta quase que exclusivamente a lei. E o juiz é aquele chamado juiz boca da lei. Cabe ao juiz, em última análise, expressar a vontade da lei naquele caso concreto. E a atividade jurisdicional nesse sistema fica muito, digamos que restrita e diminuída. Ela é quase que declarativa. Cabe ao juiz na sentença, os tribunais nos acórdãos, declarar a vontade da lei. Esse é o sistema romano-germânico aplicado nos países que teve alguma influência de Roma, é verdade. Aplica-se na Alemanha, que não é um país latino, evidentemente, aplica-se à França, a Portugal, a Espanha, são países latinos, aplica-se a todos os países da chamada América Latina, todos os países. E aí os países mais relevantes, eu diria Alemanha, Espanha, Portugal, estou falando relevantes em razão de aspectos históricos, países que têm um sistema jamais sedimentado. E o Brasil, até por ter sido colônia de Portugal, adotou esse sistema, e esse sistema teve vigência no nosso país sem grandes problemas, sem grandes mudanças. A magistratura brasileira, o Poder Judiciário, cabia aplicar a lei. Mas, por uma série de fatores históricos, como o chamado neoconstitucionalismo, o neoconstitucionalismo acabou adotando como parâmetro de apreciação do direito os princípios, que eu vou chamar aqui de princípios gerais do direito, sem ficar descendo a minúcias, né? Talvez a matriz seja a dignidade da pessoa humana, mas vem uma série de outros princípios. Isso é logo depois da Segunda Guerra Mundial, sem muita precisão de data, esse neoconstitucionalismo, e na esteira do neoconstitucionalismo, o chamado neopositivismo. É um positivismo, sim, eu levo em conta o texto expresso, o texto posto, o texto criado, sobretudo, pelo Poder Legislativo. Hoje o Executivo legisla e legisla muito via medida provisória, já legislou no passado via decreto-lei. O fato é que no neoconstitucionalismo, aí seguido pelo neopositivismo, nós passamos a valorar a norma posta, a norma editada pelo Poder Legislativo e valorar com princípios. Então, só com essa guinada, essa mudança cultural, porque passamos a admitir no nosso sistema jurídico os princípios, e aí nós temos as chamadas normas, as regras postas, expressas nas leis, nos códigos, nas medidas provisórias, enfim, no ordenamento jurídico escrito e editado por quem tem poder para isso, nós passamos também a adotar os chamados princípios. Genericamente, nós chamamos de normas. Muito bem. Então, nosso sistema, em vez de ser um sistema jurídico positivado, passou, enfim, continua a ser positivado, mas levando em conta essa principiologia. E muda radicalmente, então, a partir desse neoconstitucionalismo e o neopositivismo. E esse, embora seja logo depois da Segunda Guerra Mundial, no Brasil isso é um fenômeno muito recente. Sem muito rigor técnico, eu diria que fenômeno de 20 anos para cá é que passa a adotar essa principiologia, sobretudo depois da Constituição de 88 e principalmente depois de uma prática com essa nova Constituição. Então nós passamos a ter como fonte do direito não só a lei,
mas também os princípios, e eu chamo aqui de princípios gerais do direito, porque não resgatando essa terminologia já assentada nos mais renomados livros de doutrina, inicialmente doutrina civilista, porque não havia, digamos, essa tradição de enfocar especificamente o direito constitucional. Mas encontra-se em escritos de Clóvis Bevilacqua e de tantos outros autores renomados de Ponte de Miranda, essa referência aos princípios, e que são denominados princípios gerais do direito. E a partir desse momento, a lei positivada deixa de ter essa proeminência. Os princípios passaram a ser mais importantes. A lei cede para o princípio. A função do juiz muda radicalmente. O juiz, em vez de só fazer a subsunção dos fatos à lei, para que possa valorar esses fatos pela lei, antes disso, antes de valorar os fatos pela lei, ele passa a julgar a própria lei. E ocorre às vezes de a lei não ser reputada adequada ao sistema jurídico, ao modelo democrático de Estado que se adotou. Então o juiz primeiro julga a lei. O juiz verifica se a lei está de acordo com a principiologia, se a lei está de acordo com os princípios gerais do direito. E nessa linha de raciocínio nós podemos afirmar, e eu creio que sim, que os princípios passaram a ter mais relevância do que a lei. A lei, que ocupava uma posição de supremacia no sistema romano-germânico, ele cede lugar para os princípios. E então muda-se essa hierarquia das fontes. Eu quero crer que a partir deste momento os princípios passam a ocupar a primeira posição nas fontes formais do direito, e também chamadas de fontes criadoras do direito. De onde emana o direito? Onde eu vou buscar esse direito? Eu vou encontrar primeiramente, depois desse estágio, depois do advento do neoconstitucionalismo e neopositivismo, eu vou encontrar primeiro nos princípios. É onde o juiz tem que verificar primeiramente e fazer esse confronto da lei com os princípios, porque pode ser que aquela lei não seja aplicada. E isso hoje é muito comum em todos os ramos do Poder Judiciário e principalmente na legislação, ou melhor, na chamada jurisdição constitucional exercida pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vamos elencar uma série de decisões do Supremo que aplicam os princípios e não aplicam o direito posto. Eu diria que nesse momento o sistema da civil law, adotado nesses países que eu mencionei, sofre a primeira guinada, o primeiro baque, se é que assim se pode dizer. Mas, enfim, falamos aí rapidamente do sistema romano-germânico ou civil law, que se embasa exclusivamente na lei, ou se embasava exclusivamente na lei, e depois de um dado momento histórico passa também a se embasar nos princípios, chamados princípios gerais do direito. Gostaria de falar algumas palavras sobre um outro importante sistema jurídico. Há alguns sistemas jurídicos previstos aí nos livros, e eu poderia aqui mencionar, já do conhecimento possivelmente de todos e de vocês, aquele livro Grandes Sistemas Jurídicos de René Davy, que apresenta aí pelo menos uma meia dúzia de sistemas jurídicos. Interessa para nós esses dois, o sistema romano-germânico, e o nome já diz tudo, aí a Alemanha e esses países latinos, todos eles, né, envolvendo a Itália, eu havia esquecido da Itália, a Espanha, Portugal, todos os países da América Latina que foram colonizados por Portugal ou pela Espanha, então adotam esse sistema. É um sistema que abrange talvez um maior contingente, não vou falar o maior contingente de pessoas, porque nós temos a China, que é outro sistema jurídico, mas enfim, o romano-germânico é importante. E há um outro importante também,
que é o sistema chamado anglo-saxão, também chamado sistema da Common Law. No sistema da Common Law, o sistema anglo-saxão, porque era um sistema jurídico, é claro que isso vem sendo aperfeiçoado, mas um sistema jurídico que deita suas raízes em tribos dos anglos, dos saxões e assim por diante. É isso, um sistema adotado pelos povos normandos e depois, enfim, com a evolução histórica, adotado na Inglaterra e todos os países saxões, na Dinamarca, nos Estados Unidos, porque é colônia da Inglaterra, enfim, em todos esses povos que têm origem saxônica, nas antigas tribos saxônicas. Deixando de lado esse aspecto histórico, este sistema jurídico da Common Law, ou anglo-saxão, chamado assim, ele, diferentemente do sistema romano-germânico, ele não adota, ou não adota assim exclusivamente como fonte formal, fonte criadora do direito, não adota a lei. Não significa que hoje não esteja adotando aqui e acolá a lei escrita, não. Mas ele se embasa prioritariamente nos costumes, é o direito costumeiro, são povos, e aí, para não nos desmentir, os ingleses, né, que são saxônicos, são povos que têm uma tradição muito sedimentada e usa, portanto, o direito costumeiro, o direito dos povos, dos seus antepassados, enfim. E esse costume é que vinha regendo a vida em sociedade. Depois de um dado momento, lá já no final do século XIX, é que a Casa dos Lordes da Inglaterra decidiu que as decisões judiciais que aplicam os costumes, o direito costumeiro, o direito consuetudinário, e que essas decisões judiciais teriam força normativa. Então o direito passa a ser escrito, mas diferentemente do nosso sistema jurídico, do sistema jurídico brasileiro, do sistema romano-germânico, é essa família que nós nos vinculamos, lá não é o poder legislativo que edita o direito, ou pelo menos prioritariamente o direito não é editado pelo parlamento. O direito é editado, o direito é construído nos precedentes judiciais. É escrito, mas em casos concretos. Em vez de ir buscar o costume na sua origem, eu busco ali nos precedentes judiciais. Então, nesse sistema anglo-saxônico, o sistema da Common Law, criou-se a chamada doutrina dos precedentes. Precedentes judiciais e precedentes vinculantes. Então chama-se ou denomina-se um sistema de precedentes vinculante ou sistema do stare decisis. Esse sistema do stare decisis, que nada mais significa essa expressão latina, do que se mantém as coisas tal como foram decididas pelos tribunais. É o precedente, vamos chamar aqui em bom português, a doutrina do precedente. Então, num sistema desse, no sistema saxônico, o papel do advogado, afora outros papéis, evidentemente, consiste em escolher o precedente, escolher a lei que vai reger aquele caso, escolher, que eu estou falando no sentido de buscar, e é um papel às vezes difícil, sensível, buscar as semelhanças, para que o juiz enxergue, naquele caso do precedente, uma semelhança com o caso concreto que será julgado. Então, este novo caso que se submete agora ao judiciário inglês e também ao americano, enfim, a todos os países que adotam o sistema anglo-saxão, esse caso atual, este caso que está sob júdice, será julgado segundo um caso anterior, já julgado, segundo um precedente que vincula, um precedente judicial. É claro que não é qualquer precedente que vincula,
Não é porque um juiz de primeiro grau, e aqui sem desfazer absolutamente do juiz de primeiro grau, que as decisões às vezes são tão claras, tão importantes, tão elucidativas, mas aos órgãos legitimados para esse precedente. Pensando num sistema americano, e nós temos um judiciário americano muito semelhante ao do Brasil, ou do Brasil é muito semelhante ao dos americanos, que há aí uma certa cópia, né, desde a instituição desse sistema federativo. Então há a justiça estadual e a justiça federal. E no âmbito dos estados americanos há os tribunais estaduais. Aqui nós temos os nossos tribunais de justiça. Há lá algumas cortes, ou as cortes estaduais, que corresponde a um tribunal máximo no âmbito daquele estado. Pois é, no âmbito do estado, o que for decidido ali forma um precedente ou constitui um precedente para o direito estadual. E nós sabemos que nos Estados Unidos da América do Norte, os estados têm uma autonomia muito superior à autonomia dos estados membros brasileiros. Então, o que se decide nessas cortes estaduais constitui precedente em matéria de direito estadual. Eles não julgam o direito federal. Muito bem, mas nós temos lá também aquelas umas cortes que julgam o direito federal, que correspondem aqui mais ou menos aos nossos tribunais regionais federais. E aquilo também, aquelas decisões constituem precedente naquele âmbito regionalizado. Nós temos lá um tribunal que corresponde ao nosso STJ e que julga matéria infraconstitucional, pois ali se estabelece precedente. E por fim a Suprema Corte, que corresponde mutatis mutandis ao nosso Supremo Tribunal Federal. E em matéria constitucional será evidentemente a última palavra. Esse é o sistema de precedente. Então, vai ajuizar uma demanda, cabe ao advogado pesquisar e identificar um precedente. E se ele encontrar um precedente que favoreça o seu cliente, boa parte da demanda já está ganha. Claro que dependerá de prova, porque aquele precedente servirá de norma geral. É um precedente com base num caso concreto. Mas em relação a esse novo caso, ele constitui uma norma geral. É uma norma geral, mas impregnado de uma certa concretude do caso de onde ele emergiu. E identificado esse precedente, sim. Se não identificar o precedente, vai ter que argumentar com base na Constituição, com base no direito consuetudinário, enfim, com base em todo o arcabouço jurídico para que se estabeleça a partir daquele caso um precedente. Então percebe-se que o sistema jurídico nunca está pronto. Ele sempre será construído e reconstruído a partir de casos já julgados, mas também a partir de casos não julgados, a partir do direito consuetudinário. Então, esses dois sistemas, e o que se nota atualmente é uma aproximação desses sistemas. Tanto o sistema da Common Law, o sistema anglo-saxônico, tem adotado um sistema de direito escrito, de direito posto por meio de leis, de atos normativos aqui e acolá. Hoje se identifica principalmente na Inglaterra a edição de leis para compor esse sistema jurídico. Mas também notamos com muita clareza, e nessa parte que nos interessa para o assunto que estamos a discutir, o novo Código de Processo Civil e o efeito normativo do precedente, interessa muito a aproximação do sistema brasileiro que adota ou que integra a família romano-germânica, essa aproximação com a Common Law. Falam até numa commonlawização do sistema brasileiro. Nós estamos aproximando a passos largos do sistema, do sistema da Common Law.
Ou seja, nós passamos de um tempo para cá, eu diria assim, a partir da Constituição de 88, mas sobretudo a partir do ano 2000 para cá, passamos a dar muita relevância ao precedente. Então, a par da lei, que é uma fonte criadora, é a fonte formal, que era mais relevante do direito, nós adotamos os princípios, e eu estou aqui a afirmar que os princípios hoje ocupam, se é possível fazer uma pirâmide, ele ocupa o topo da pirâmide, e abaixo é que viria a lei. Mas nós temos aí agora que inserir nessa pirâmide os precedentes, porque a partir de um dado momento os precedentes adquiriram muita força. Se uma matéria não está regulada por precedentes, e precedente não é qualquer decisão judicial, a decisão do juiz de primeiro grau, por exemplo, não funciona como precedente nesse sentido. A decisão do juiz de primeiro grau é claro que constitui um precedente, mas é um precedente que ele pode seguir, estou falando que pode porque o próprio juiz pode superá-lo, mas ele pode seguir naquele casos de demandas repetidas. Então tem um julgamento liminar, aquele do artigo 285-A, então com base num precedente, com base numa decisão anterior, o juiz decide a causa, julgando-a improcedente liminarmente, julgando-a improcedente prima facie. Mas não é deste precedente, este não é o precedente vinculante, o que nos interessa é o precedente vinculante no Brasil especificamente. É essa chamada doutrina do stare decisis, que essa expressão, evidentemente, nós não vamos aplicar aqui. Vamos aplicar a terminologia do nosso código e principalmente do novo Código de Processo Civil, o código que está por vir, e o que se usa é precedente. Então, se uma causa você identifica, você é advogado, chegou em você uma demanda, o seu papel hoje, muito relevante, o mesmo papel do advogado dinamarquês, do advogado inglês ou americano, fora outros países, é identificar há precedente sobre isso. Precedente de onde? Bem, se é um direito estadual, se é um direito que envolve o Estado membro do Amazonas, então interessaria muito saber como o Estado do Amazonas enfrentou aquela questão, como aquele tribunal decidiu. E se houver súmula naquele tribunal, tanto melhor, a questão vai ser julgada ali, no tribunal. A não ser, é claro, que surja uma questão de conflito de leis entre a lei do Estado do Amazonas e a lei federal. E essa matéria estará afeta ao Supremo Tribunal Federal, porque cabe ao Supremo, então, decidir de quem é a competência legislativa do Estado do Amazonas ou da União. Mas afora isso, afastada essa discussão, essa questão sobre a competência, se for o direito estadual, aplicado-se a fatos ali, interessa muito esse precedente do Estado do Amazonas no nosso exemplo. Abstraindo-se do direito estadual, se é o direito infraconstitucional, o direito federal interessa-nos sobretudo, afora os precedentes do TRF, mais um precedente que constitui a última palavra em matéria de direito infraconstitucional, é o Superior Tribunal de Justiça. Então vamos ver como é ou como são os precedentes. Precedente, eu abro um parênteses aqui para falar sobre isso. Precedente é qualquer decisão judicial. Interessa-nos saber a autoridade de onde emanou o precedente. Então vamos conversar por hora em direito infraconstitucional. O precedente importante é aquele que tem relevância, aquele oriundo do STF. Mas há uma hierarquia entre os precedentes. Precedente é qualquer decisão. Pode ser a decisão monocrática de um ministro do STJ, no nosso exemplo. É um precedente? Sim. Ele é vinculativo? Não, ele é importante como
ele é persuasivo, ele serve de orientação, de base, mas ele não vai vincular outro ministro. Não, esse precedente é de uma turma do STJ, melhor. Este precedente é de um grupo de turmas, é de uma sessão. Nossa, esse é muito importante. Ele expressa dentro de uma matéria a posição do Superior Tribunal de Justiça. E se o precedente for do plenário, isso vai depender da competência, o plenário não tem competência para ficar decidindo aí, se imiscuindo em qualquer questão, melhor ainda. Então, se houver ali uma decisão, pensem, por exemplo, num recurso repetitivo, julgamento de recurso repetitivo. Esses julgamentos que o STJ faz em recursos especiais. Então, ele seleciona um caso e aquilo é julgado num órgão mais amplo. E dali se define a tese jurídica. Esse precedente é muito relevante. Eu vou voltar a conversar com vocês sobre precedentes, porque isso interessa muito ao sistema brasileiro, que a despeito de se filiar ao sistema romano-germânico, está assim, caminhando a passos largos, aproximando-se a passos largos da common law. Eu volto a falar com vocês no próximo bloco.